Joia. Então, muito bom, gente. Muito bom dia a todos vocês. Nós vamos começar a nossa sexta aula de 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 7 a 12. O texto diz o seguinte: embora, como apóstolos de Cristo, pudéssemos ter sido um peso, fomos bondosos quando estávamos entre vocês, como uma mãe que cuida dos próprios filhos. Sentindo assim tanta afeição, decidimos dar a vocês não somente o Evangelho de Deus, mas também nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Irmãos, certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante, da nossa fadiga, trabalhando noite e dia para não sermos pesados a ninguém, enquanto pregávamos o Evangelho de Deus a vocês. Tanto vocês como Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira santa, justa e irrepreensível entre vocês, os que creem. Pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata seus filhos, exortando, consolando, dando testemunho para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que os chamou para o seu reino de glória. Vamos orar. Seu Deus e Pai, muito obrigado por esse tempo juntos, obrigado pelos irmãos e irmãs que estão presentes, que o Senhor possa abençoá-los e que essa palavra dessa manhã possa ser muito inspiradora na vida de cada um dos seus filhos. Venha iluminar com a tua palavra, trazer graça, trazer consolo, trazer exortação quando for necessário. O Senhor conhece todas as nossas necessidades e como um pai, o Senhor sabe aquilo que cada um de nós necessita. Assim pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu vou, então, fazer aqui o compartilhamento. Tá. Bom, o apóstolo Paulo ainda está tecendo algumas considerações sobre a igreja de Tessalônica, as impressões que ele tinha, sempre com aquele objetivo de trazer consolo, de autoafirmar também aquela igreja como verdadeiros filhos de Deus. E nesse trecho, Paulo vai usar duas figuras muito conhecidas por todos nós, que é a figura do pai e a figura da mãe. Ele começa usando aqui a figura da mãe, quando ele diz no verso 7, embora como apóstolos de Cristo pudéssemos ter sido um peso, tornamo-nos bondosos entre vocês, como uma mãe que cuida dos próprios filhos. Então, Paulo demonstra um imenso carinho pelos irmãos daquela igreja e reforça que todo o trabalho realizado em Tessalônica valeu a pena, mesmo que pudessem ter sido presos. Quer dizer, a sombra da prisão era algo sempre muito constante, sempre muito constante. E só que havia ali toda uma responsabilidade, inicialmente de Paulo com aquilo que Cristo fez na vida dele, mas também com aquelas pessoas que também necessitavam do Evangelho. Então, eles investiram um tempo precioso, mas colheram frutos, e era isso ali o que importava. Quer dizer, o fato de possivelmente ser presos, enfim, de ter uma vida talvez ceifada enquanto eles estavam em missão, isso era o que menos importava para eles. Então, Paulo diz que foram bondosos com eles. Paulo diz que ele e os seus companheiros foram bondosos para com a igreja de Tessalonicenses, do mesmo modo que uma mãe é bondosa no cuidado dos seus filhos. Ainda que nem todos sejam mães, todas sejam mães, mas todos nós tivemos ou temos uma mãe. E nós sabemos como nossas mães cuidavam de nós.
Claro que às vezes com uma mão firme, às vezes até com uma certa rudeza, talvez até em função da cultura que cada uma foi educada e tudo mais. Mas o fato é que nós nos tornamos pessoas honradas, pessoas dignas. Até hoje, os conselhos das mães ressoam em nossas mentes. Sobretudo, nós podemos compreender e agradecer pela bondade que as mães, ou a mãe, dispôs a cada um de nós. Então, uma boa mãe não explora seus filhos. Eu falo aqui de uma boa mãe. Não os coloca em perigo, não os priva de cuidados básicos, mas, pelo contrário, provê seus filhos de alimentos, conforto, cuidado e segurança para que eles possam crescer de modo saudável. Isso é uma mãe boa, uma mãe, enfim, que tem respeito pela sua criação. E Paulo traz esse exemplo porque foi desse modo que ele se comportou em relação à igreja. Ele deu os cuidados básicos, ele proveu eles do alimento espiritual, o conforto que a palavra de Deus traz, por meio do consolo, da repreensão, o próprio cuidado, a própria segurança que está embutida na salvação, também foi dado a eles por meio de Paulo e seus companheiros. Então, desse modo, Paulo agiu com aquela igreja como uma mãe que cuida dos seus filhos. O Hernandes Dias Lopes afirma o seguinte: uma mãe é aquela que, quando tem apenas um pão para repartir, fala para o filho que não está com fome. Isso é algo sublime, porque a mãe é aquela que vai se sacrificar. Se ela está com muita fome, o seu filho também, ela vai privar a si mesma do alimento para oferecer ao filho. Uma mãe se dispõe a abrir mão dos seus direitos a favor dos filhos. A mãe, ela realmente se coloca como uma fortaleza na proteção dos seus filhos. E Paulo agiu desse modo, como uma verdadeira fortaleza para que aquela igreja pudesse nascer, crescer, se desenvolver, se tornar madura. E Paulo vai complementar da seguinte maneira. Paulo era, ou melhor, o Hernandes Dias Lopes vai complementar da seguinte maneira. Paulo era igual a uma mãe afetuosa cuidando de um bebê. Ele demonstrou pelos seus filhos na fé amor intenso, cuidado constante, dedicação sem reservas, paciência triunfadora, provisão diária, afeto explícito, proteção vigilante e disciplina amorosa. Quer dizer, muitas vezes se confunde disciplina com espancamento. Agora, uma disciplina amorosa, muitas vezes, dependendo do tamanho da criança, ela vai prever uma certa dureza na ação, até para que aquela criança entenda quem é a autoridade ali e que ela saiba de que há um adulto que está preocupado com o bom desenvolvimento dela. E o bom desenvolvimento muitas vezes sugere uma disciplina, mas uma disciplina que seja amorosa, que tenha uma relação com uma proteção, que vigia, que cuida, que seja paciente. Essa ideia de uma paciência triunfadora. As mães que estão aqui presentes sabem que triunfaram nas suas vidas, porque foram munidas de muita paciência quando os filhos estiveram lá chorando de fome, 2 da manhã, 3 da manhã, e aquela criança que acorda de hora em hora, né? E a mãe está ali com uma dedicação sem reservas, muitas vezes exausta, cansada, angustiada, mas a postos para cuidar da necessidade dos seus filhos. É assim que Paulo agiu com aquela igreja. Então, sentindo assim tanta afeição por vocês, diz Paulo, decidimos dar-lhes não somente o evangelho de Deus, mas também nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. O apóstolo diz que estavam dispostos a dar-lhes não somente o evangelho, mas a própria vida. Quer dizer, Paulo foi além daquele básico do evangelho, mas colocou o próprio corpo
em oferta a eles. Há muitos pregadores que não têm essa disposição. Há quem pregue um falso evangelho para obtenção de lucros. Esses lucros podem ser dividendos financeiros, sociais, enfim, tudo aquilo que de alguma maneira faça esse pregador crescer. Há aqueles que até pregam o evangelho verdadeiro, mas não estão dispostos a dar a própria vida ou o tempo necessário para que a igreja se fortaleça. Então fazem apenas o dever de casa, mas não mais do que isso. O Hans Birk e o Werner de Bordo, no seu comentário, advertem que, novamente, nosso serviço, ele fala que o serviço pastoral, o serviço missionário, enfim, novamente, nosso serviço corre o risco de se tornar mera profissão. Porque o que o profissional faz? Ele acorda de manhã, ele vai trabalhar, começa às 7 ou às 8, para 5, 5 e meia, 6 horas, dependendo da sua jornada, ele passa o ponto, ele vai embora e ele não mais se preocupa. Não mais se preocupa. Porque ele está ali sendo pago, enfim, para exercer aquela rotina diária. É claro, entendemos que nos dias de hoje, muitas pessoas levam preocupações para casa, né? Me parece que faz parte desse novo modelo em que a gente vive hoje, que de fato acaba sendo um modelo bastante doentio. Mas, via de regra, o profissional faz isso. Ele não está tão preocupado com as demais coisas. O pastor, o servo, o missionário, o filho de Deus, ele não deve olhar para a sua carreira como uma mera profissão. Então, assim, quando que... inclusive, nós temos na própria denominação, olha, o pastor de tempo parcial, de tempo integral, isso tem uma certa validade, né? Até por uma questão de remuneração e tudo mais. Mas ainda que o pastor trabalhe 4 horas numa escola, ele ainda assim ele é um pastor de tempo integral. Porque em todo momento ele é pastor. Ele está a todo momento se doando para essa grande empresa chamada Reino de Deus. Isso não termina às 5 horas, às 6 horas, quando ele vai embora. Não, em qualquer momento que ele é chamado, ele continua ali sendo pastor. Quer dizer, um avião que está cruzando o oceano, lá a 10 mil metros de altura, uma pessoa passa mal. O médico que está ali está indo de férias com a sua família para Paris. Uma pessoa passa mal. Ele não pensa, olha, eu estou de férias, e ele desliga a chave de ser médico. Qual que é a reação automática dele? É ir em socorro da pessoa. Não importa, ele vai fazer isso. E essa tem que ser também a mesma disposição de quem trabalha para o reino de Deus. Então, o servo autêntico de Jesus doa-se integralmente, assim como seu Senhor não entregou apenas a sua palavra, mas a si mesmo por inteiro. Por inteiro. O verso 9 diz: irmãos, certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante, da nossa fadiga. Trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a ninguém, enquanto lhes pregávamos o evangelho de Deus. Uma boa mãe sempre vai além dos cuidados básicos. Ela deixa seu próprio conforto e segurança em favor dos seus filhos. Hoje vemos pais cada vez mais preocupados com a segurança, com o bem-estar, com a boa educação dos seus filhos, e eles muitas vezes se privam de coisas materiais para dar uma boa educação aos seus filhos, o que é muito louvável. O amor demonstrado por Paulo e seus companheiros foi muito além das questões básicas. Foi tão grande e verdadeiro que estavam dispostos a dar a própria vida. E, de fato, o fizeram, ao ponto de trabalhar dia e noite, de modo exaustivo, para buscar o próprio sustento, enquanto pregavam o evangelho, a fim de não serem pesados para ninguém do ponto de vista financeiro. Interessante que naquele tempo, isso já citei na aula passada, Tessalônica era uma cidade portuária, uma grande cidade, ela estava ali naquele período disputando
em ser a capital do mundo, a maior cidade do mundo. Então, você tinha um porto ali, você tinha a afluência de muitas culturas por conta do porto, por conta de uma via comercial, de uma importante rodovia que estava ali, que ligava ao restante do império. E junto com boas pessoas também ali, iam pessoas que levavam as mais diferentes mensagens, e sempre com a tentativa de tirar algo do próximo. Os verdadeiros vendilhões de milagres, mas tudo para, enfim, captar recursos. Paulo não queria passar essa má impressão de ser mais um entre tantos. Tanto é que apenas aos filipenses Paulo permitiu que contribuísse para o seu sustento pessoal, enquanto inclusive estava em Tessalônica, pois ele não queria ser peso para ninguém. Com sua atitude, toda suspeita de ganância que poderia pesar contra ele seria imediatamente rechaçada, pois o seu sustento, adquirido com esforço próprio, dava bom testemunho ao seu favor. Era errado ele receber da igreja sustento ministerial? De maneira nenhuma. A palavra diz, digno obreiro do seu salário. Não tem problema em relação a isso. Só que naquela ocasião em específico, Paulo achou estratégico não receber nada daquelas pessoas, mas ele trabalhar fazendo tendas, enfim, construindo barracas e outros artigos desse tipo para se sustentar. E era, de fato, um trabalho bastante árduo. E aí eu coloco a seguinte frase: logicamente que não podemos formular uma doutrina baseada no exemplo de Paulo de que todos os obreiros devem ter algum emprego para se sustentar. Também não tem problema em se ter mais um outro trabalho que ajude no seu sustento. No caso de Paulo, ele não tinha uma família, até onde nós sabemos, uma família que dependia dele. Logo, o seu sustento era modesto e ele não precisava de muito para sobreviver. Mas o princípio aqui que ele nos ensina, com seu exemplo, é válido. E qual que é esse princípio? Nós não devemos trabalhar no reino de Deus. Nós não devemos ser pastores com o objetivo de ter lucro, como se isso fosse emprego. Hoje vemos pessoas que não deram certo em nada na vida, aí eles vão ser pastor. Mas também no pastorado acabam fracassando. Porque eles não foram motivados por um chamado, mas foram motivados por ganância, por uma busca por sustento. E isso é lamentável, isso é muito triste. E aí as pessoas elas vão se arrastando uma vida inteira no ministério, não se encaixam, são infelizes e também fazem a própria igreja infeliz. O verso 10 ao 12 diz o seguinte: tanto vocês como Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira santa, justa e irrepreensível entre vocês, os que creem. Pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata seus filhos, exortando, consolando e dando testemunho, para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que os chamou para o seu reino de glória. Então, mais uma vez, Paulo não estava escrevendo nada estranho para aquela igreja. Ele diz o seguinte: vocês e Deus são testemunhas. Interessante que ele coloca vocês e Deus como se a igreja fosse uma unidade e Deus uma unidade. Mas isso é muito representativo do mundo judaico, porque qualquer coisa deveria ter ali o testemunho de 2 ou 3 pessoas para que essas pessoas dessem validade, né? Sobretudo pensando em alguma acusação. Então, diante de uma acusação, você precisaria ali ter o testemunho de 2 ou 3 pessoas. Então, Paulo diz, tanto vocês, a igreja, representando uma pessoa, né? Como Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira santa, justa e irrepreensível entre vocês, os que creem.
pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata seus filhos, exortando, consolando e dando testemunho, para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que os chamou para o seu reino de glória. Então, Paulo não estava escrevendo nada estranho para aquela igreja. Aqueles irmãos bem sabiam das atividades do apóstolo, de modo que nada tinham do que o acusar. Olha, Paulo está aqui para levar nosso dinheiro. Isso não era verdade. Eles sabiam, eles eram testemunhas do comportamento dele. Muito pelo contrário, aqui, então, seguindo a frase, diante das acusações de ser mercenário, podiam até defendê-lo, a igreja podia defender, olha, essas acusações são infundadas, elas não têm o menor sentido, porque Paulo trabalhou para o seu sustento próprio, assim como seus companheiros. Então, ele e os seus companheiros se comportaram de maneira santa, justa e irrepreensível. Significa que nada fizeram para desonrar o nome do Senhor, não foram injustos com os outros e tampouco cometeram pecados dignos de repreensão. E aí o Hernandes Dias Lopes cita um teólogo chamado Howard Marshall, o qual contribui com os conceitos de ser santo, justo e irrepreensível. E segundo esse autor, ser santo descreve o dever da pessoa para com Deus e tem a ver com uma vida de santidade. Tem a ver com uma vida de santidade. O que significa ter uma vida de santidade? Significa uma vida que está apartada de tudo aquilo que Deus abomina. Inclusive, essa pretensão de um lucro ali fora daquelas coisas que o próprio Deus permitiu. Tá? Então, isso é ser santo. E a santidade é algo que a gente precisa buscar todos os dias, ao longo de uma vida inteira. Nós vamos aprendendo a ser santos, nós vamos melhorando na nossa santidade ao longo de uma vida inteira. Tá? E isso se trata da verticalidade da vida. Isso tem relação com a minha vida para com Deus. Agora, Paulo, ele não apenas viveu de maneira santa, mas também ele viveu de maneira justa. E viver de forma justa indica o dever que temos para com as demais pessoas, mas também uma relação correta consigo mesmo. Paulo era íntegro e não tinha uma dupla face, mas acima eu afirmei que uma pessoa justa é uma pessoa que não comete injustiça com os outros. Tá? Então, uma pessoa justa, nesse caso, agora vamos pensar na horizontalidade. Isso significa você dar honra a quem merece honra, a você não tomar o prêmio para si quando esse prêmio cabe a outra pessoa, né? Significa dar ao outro aquilo que lhe é devido. Isso é ser justo. Viver de forma justa indica o dever que temos para com as demais pessoas, mas também uma relação correta consigo mesmo. Quer dizer o seguinte, que somente uma pessoa que tem uma relação boa consigo mesma, internamente, ela vai conseguir ser justa com os outros. Paulo era um homem íntegro, e ele não tinha uma dupla face, ele não tinha ali zonas escuras na sua vida. Ele era uma pessoa totalmente exposta à luz. E agora a gente tem uma terceira qualidade que ele mesmo afirma. Viver de modo irrepreensível tem a ver com o reflexo público da vida. Seus inimigos podiam odiá-lo, acusá-lo, persegui-lo, mas não podiam encontrar nada em sua vida que pudesse envergonhá-lo. Sobre Jesus, interessante, eles não tinham nada para acusar Jesus e eles pegavam pessoas que, o texto fala assim, os vadios, os desocupados, né? Pagavam eles, então, para dar falso testemunho para Jesus, porque não tinham nada do que dizer contra Cristo. O mesmo
se trata de Paulo e também os seus companheiros. Então, ser uma pessoa irrepreensível é uma pessoa que tem uma vida pública limpa, imaculada. Como é vergonhoso em tempo de eleição, quando as campanhas elas estão muito mais preocupadas em levantar os podres dos candidatos do que trazer propostas que de fato vão fazer algum tipo de transformação. E o duro é que muitas dessas acusações acabam sendo legítimas, muitas delas, né? De modo que muitos candidatos acabam não sendo irrepreensíveis, porque o passado os condena em alguma medida. E aí, nos versos 11 e 12, o apóstolo Paulo agora vai usar a figura de pai para afirmar como os tratou após a conversão deles. Exortou, consolou e deu testemunho, a fim de que vivesse de maneira digna de Deus, que os chamou para o seu reino de glória. E aí o Hernandes Dias Lopes diz o seguinte: o papel de um pai não é em todo agradar os filhos, mas prepará-los para a vida. Olha só, o papel de um pai não é, eu vou só acertar aqui, não é em todo agradar os filhos, mas prepará-los para a vida. Então, o pai não pode ser omisso. O papel do pai não é atender a todos os desejos dos filhos, mas suprir suas necessidades. O pai responsável confronta seus filhos, ainda que esse expediente tenha de levá-lo às lágrimas. O que a gente vê hoje em dia são muitos pais bananas, pais que se deixam dominar pelos seus filhos. Os filhos escolhem o que vão comer, o que vão beber, escolhem os seus presentes, o que vão ganhar de presente. Eu acho isso totalmente ridículo. Eu já preguei sobre isso em alguns momentos na igreja, né? Sobre o que eu penso de presente, né? Presente não é uma coisa que você escolhe. O presente tem um efeito de surpresa, tá? Ontem eu recebi um presentinho da Lívia, ela me deu chocolates, que é uma coisa que eu gosto bastante. A filhinha do Kleber, por ocasião do meu aniversário. Ela não perguntou, pastor, o que você quer de presente? Não. A Lívia pensou em mim, né? Pensou com muito carinho em mim, e ela decidiu fazer um agrado. Fazer um agrado. Não importa o valor financeiro, não importa o valor financeiro disso. Importa o coração, a singeleza, o amor que você embute no presente. Amados, há filhos que recebem presentes caríssimos dos pais, carros importados, coisas caríssimas. Mas muitos pais fazem isso para compensar a falta de amor, de presença, de cuidado que deveriam ter pelos seus filhos e não deram. Agora, quantos desses presentes caros, eu não estou aqui generalizando, eles têm a marca do amor presente. Muitas vezes, um presente caro tem a marca do peso da consciência de um pai ou de uma mãe ausente. Agora, um presente singelo, simbólico, mas carregado de amor, isso é uma coisa que você leva para a vida inteira. Isso é algo que transforma a vida de quem recebe, porque você se sente de fato alvo do amor daquela pessoa. Como eu fiquei feliz ontem ao receber um pequeno presente de uma criança,
porque eu sabia que aquele presente, ele tinha a marca do amor de uma criança, a marca da pureza de uma criança. Então, é isso. Paulo tratou os seus filhos, tratou aquela igreja como um pai, que dá para os seus filhos aquilo que eles de fato precisam. O papel de um pai não é em todo agradar os filhos, mas prepará-los para a vida. Será que temos preparado de fato? Será que temos? Eu me pergunto, eu como pastor, eu tenho preparado em alguma medida pessoas da igreja para a vida, para enfrentar a vida? Sim, nós temos essa responsabilidade. Aliás, é essa a grande responsabilidade de um pastor quando prepara o estudo de uma escola bíblica dominical, prepara um sermão para um culto, porque a intenção ali é preparar a cada um dos filhos espirituais, dos filhos de Deus, para o dia seguinte, para o dia a dia, para uma vida de devoção santa, mas também para uma vida justa, uma vida que olhe para o seu próximo. Então, uma parte do trabalho aqui já havia sido feita. O coração daquelas pessoas havia se convertido. Um trabalho maior e mais desgastante precisava ser feito. Fazê-los crescer em santidade. E para Paulo e seus colaboradores, importava a conduta, a condição realmente vivida, porque a conversão é o primeiro passo, mas depois vem toda uma vivência cristã. De fato, o que importava era como eles passariam a viver após a conversão. E o alvo era: vivam de maneira digna de Deus. Nós poderíamos dizer o seguinte: viva de modo que o viver diário de vocês dignifique a Deus diante dos olhos incrédulos. Não se trata de uma ética meramente moral, mas uma ética escatológica, porque tem a ver com o reino de Deus. O parâmetro que deve pautar a vida dos crentes sempre tem que ser a ética do reino de Deus. Meus irmãos, até aqui, agora eu quero ouvi-los. Eu vou interromper o nosso compartilhamento e também eu vou encerrar aqui a nossa gravação para que vocês possam falar mais à vontade.